material, então, que foi organizado, né, ele tem o nome de Tarô e Consciência. É uma oficina que eu ajustei para poder compartilhar ela nesse encontro de hoje. E, né, a gente vai falar aqui, então, sobre tarô, sobre mitologia, sobre espiritualidade, sobre símbolos, sobre literatura. Os logozinhos ali, né, é o logo da minha escola, é o logo do meu canal no YouTube, é o logo do meu canal na Twitch, é o logo, né, da taróloga mesmo, né, da Michelle. Passa para nós, por favor. Claro que sim. Aqui, então, na apresentação da minha escola, ela tem já uns 7 anos e, né, o nome dela é Tarô Université. Nosso logo ali, né, vai trazer, então, o símbolo numérico de Sarasvati, que é a deusa indiana da semântica, dos oráculos, da linguagem. Os signos, né, porque o universo da astrologia sempre me acompanha, e dentro do meu trabalho com oráculos, as coisas que eu venho trabalhando muito né, astrologia, tarô e poesia também, né? Porque para mim passa pela minha expressão. Próximo. Eu fiz aqui então, né, uma linhazinha do tempo para buscar me apresentar. Essa linha do tempo, ela é exclusivamente em relação à minha trajetória com tarô. Trago ali então a questão de 1998, que foi o primeiro tarô que eu ganhei, assim como baralho, né, que é o tarô encantado. E esse tarô encantado, eu estudo ele até hoje, eu jogo ele até hoje, é o meu tarô preferido ainda. Em 2021, então, eu comecei, né, um estudo organizado, sistematizado com tarô, com a minha professora Sandra Tarragó. Eu estudo com a professora Sandra até hoje, então, né, já faz 24 anos que eu estudo tarô com a mesma professora. E, né, ao mesmo tempo, como o estudo que eu faço com ela é regular, e quando eu já ingressei para o estudo com ela, para um estudo por 2 anos, no mesmo ano de 2001, eu optei por fazer, né, uma instrução profissionalizante numa escola que existia aqui na minha cidade, que não existe mais, que é o Centro de Estudos Esotéricos. E, né, foi a escola, assim, que, olha, no início, assim, final do século passado, início desse século, acho que foi uma das escolas que mais formou gente, assim, aqui em Porto Alegre, tanto com oráculos como com práticas integrativas e complementares em saúde. Cromoterapia, reiki, né, massagem, cristais e outros estudos. Também nesse ano eu comecei a atuar como taróloga no Centro Holístico Cajueiro, na Rua Caju, no bairro Petrópolis, aqui em Porto Alegre. Então, né, o que que eu digo assim? Com a questão do tarô, para mim as coisas aconteceram muito rápido, porque no momento no qual eu comecei a estudar com seriedade, já começou a acontecer tudo, eu já comecei a trabalhar direto com ele. Então, eu sempre tive, ou pelo menos desde 2001, eu trabalho regularmente com leitura de tarô. Aqui, então, também em 2003, teve uma coisa que foi muito legal para mim, que eu recebi um convite para prestar uma oficina no Fórum Social Mundial, que foi um evento que aconteceu aqui em Porto Alegre. E desse Fórum Social Mundial, eu construí uma oficina, que é a oficina Tarô e Consciência, que, né, ela era, digamos, a mãe dessa oficina que eu estou apresentando hoje, né, mas hoje ela está de uma forma mais resumida.
Eu sou graduada em letras pela Faculdade Porto Alegrense. Também a Faculdade Porto Alegrense não existe mais. Eu não sei o que que vai acontecendo, assim, que eu vou fazendo os negócios vão acabando. Mas, né, ela foi assim comprada por uma rede da Espanha, se eu não me engano, que é a rede Laureate, e foi incorporada então por essa rede, né? Mas a minha graduação então ela foi em 2007. Eu sou graduada em língua portuguesa e a sua respectiva literatura. Em 2017, já 10 anos depois, né, da minha graduação, da minha titulação em letras, porque eu entrei na letras em 2001, começa então o meu projeto de uma forma mais organizada mesmo. 2017, então, eu abri a Escola de Satisfação Interior, Tarot Université, que é um espaço que, né, no seu início, eu já trabalhava com tarô, com carta cigana, eu jogo alguns outros baralhos também. E nesse espaço também eu dava aulas de yoga, ministrava cursos de reiki e, né, algumas outras práticas que eu desenvolvia nesse espaço. Próximo. Trouxe aqui então um pouquinho, né, do meu itinerário terapêutico. Não sabia muito bem como organizar ele. Eu tentei organizar ele pelos setênios, né, que é uma teoria que eu gosto muito, que é a teoria do Rudolf Steiner, o pai da antroposofia, que é também assim, às vezes, que é também a mãe da pedagogia Waldorf, né? Pelo menos aqui é bem falado isso. Eu não sei como que é aí. Mas, né, o que que se entende por essa teoria dos setênios? Que a cada 7 anos nós estamos trabalhando uma parte principal da nossa vida. Então, assim, né, até os 7 anos de idade, a criança está trabalhando principalmente o seu chakra da base, o seu ancoramento do mundo. Então, né, vai ter ali aquela estruturação, tanto que quando a criança pode, normalmente, né, as crianças até os 7 anos, elas ficam muito grudadas na mãe. Algumas escolas dizem que até os 7 anos o chakra da base ainda não está completamente ancorado, né? E por isso é melhor ficar perto da mãe. E, né, por exemplo, outra questão que me foi passada, mas que eu não vejo acontecendo assim, mas para mim foi passada assim, é que, né, até os 7 anos não se dá iniciação de reiki, por exemplo, para crianças, né, em virtude dessa questão. Mas até nos meus primeiros 7 anos, então, eu tive acesso às questões que são da minha família. Então, né, as práticas familiares ancestrais, assim, então a minha família já trabalhava com alguma questão vinculada à astrologia, não a astrologia, não a astrologia ocidental, né, como é mais comum, mas a astrologia caldaica, né, que vai ser aquela astrologia que rege o ano. Então, quando a gente diz, determinado ano é de Saturno, determinado ano é de Júpiter, essa regência ela é fundamentada pela astrologia caldaica. Eu não conheço método dentro do, ah, eu não conheço método dentro do sistema ocidental, nem dentro do sistema védico, que é o que eu trabalho hoje, que dê conta de dizer qual é o planeta do ano. Recebi muitos benzimentos, me ensinaram muitos benzimentos, né? Então, tipo, fui me desenvolvendo a partir daí, estudei muito chá. A minha família também tem muita prática de fazer mesinhas, né, para cura, orações, trabalho com velas. Então, já com 7 anos, eu tinha bastante conhecimento nessa área, conhecimento prático mesmo, né? Dos 7, então, aos 14, eu passei estudando algumas coisas diferentes. Então, foi quando eu adquiri conhecimento sobre cristais,
sobre alguns zodíacos, né? E também eu ficava pensando por que que o zodíaco chinês é de um jeito, por que que o zodíaco ocidental é de um jeito, de outro, eu não entendia muito bem. Então eu fui buscar entender isso. E também já comecei a ter contato com a literatura no sentido de estar lendo muito. Já comecei quando eu aprendi a ler, eu já lia desesperadamente. E já pedia, desde os 7 anos e pouco, eu já pedia para minha mãe um baralho de tarô. Mas a minha mãe não dava, porque ela dizia que não ia dar um livro tão caro para eu brincar. No meu terceiro setênio, então, dos 14 aos 21 anos, eu comecei a me familiarizar, então, com yoga, comecei a praticar yoga, a buscar treinamento. E, né, passei me dedicando muito a isso. Também uma outra questão que eu me dediquei bastante nessa época é que durante muitos anos da minha vida eu fui kardecista, então nessa época eu me dedicava a isso de alguma forma, né? Já no meu quarto setênio eu venho, então, volto, venho para os estudos de cromoterapia, para estudo de reiki, para estudo de terapia floral. Então, né, principalmente o reiki e a terapia floral são as duas principais frentes terapêuticas, né, que eu desenvolvi. Mas eu também, pouco depois, eu comecei a me organizar para estudar Ayurveda. Sou terapeuta Ayurveda, terminei então também, né, ingressei, terminei na minha especialização em pedagogia da arte, que conduz a minha forma como eu conduzo os meus estudos e como eu compartilho os meus estudos. E, né, agora o que que eu estou fazendo? Agora que eu estou nesse meu sétimo setênio, né? Eu tô no momento de fazer a manutenção dessa proposta. Então, nesse aspecto, eu me sinto bastante realizada porque eu consegui, né, colocar o meu amor ao tarô na minha vida. E nesse ponto eu tenho realização. Eu nunca precisei assim fazer outra coisa, nunca precisei adaptar, porque eu sempre pude trabalhar com tarô da forma como eu quis, né? Quando eu falo que eu nunca precisei fazer outra coisa, não quer dizer que eu não tenha tido outras ocupações profissionais. Tanto que há 17 anos eu trabalho como professora, né? Eu sou professora da rede pública estadual aqui do Rio Grande do Sul. E atualmente eu trabalho, sou professora de literatura, né, em português, mas já dei aula de arte, de religião, aqui, assim, o que a gente aceitar, a gente pode, né, desenvolver habilidades. Hoje, desde o ano passado, eu já comecei, assim, depois de 17 anos dando aula, a pessoa, às vezes, né, cansa um pouco, né, então, talvez o professor Carlos entenda um pouco do que eu estou falando, né? Que não é no sentido de eu não gostar mais, mas já agora, assim, eu comecei a me dar conta que eu não tenho tanto corpo para dar aula como eu tinha há um tempo atrás. E então eu optei, né, por pegar e sair da sala de aula. Hoje eu trabalho no pedagógico do meu estado, né, para praticar os meus estudos do tarô. Próximo. Bom, aqui então, né, tem uma listinha de algumas questões que eu fiz, né, de algumas criações. Então, eu vou ter de resultado, aí eu vou ter em 2017 a criação do meu canal no YouTube, que é o Satisfação Interior. Em 2021 eu começo a fazer umas lives, né, que foi uma idealização minha também, que recebeu o nome de Horóscopo 360, que eu fazia no Instagram e fazia na Twitch. E em 2024 eu abri o meu Spotify, que é o Dons e Signos. Então, né, ele vem nessa lógica. Próximo, próximo. Eu dei o nome, então, né? Nesse nosso primeiro momento, ele vem, né, falando de tarô e mitologias, né? Eu botei o nome de Um Fio de Acesso ao Inconsciente. Por quê?
O nosso contato com o inconsciente, normalmente ele é dado com o mundo dos sonhos. Ou pelo menos para mim foi assim que eu aprendi, sabe? Eu sonhava que tinha um pesadelo, por exemplo, e a minha mãe dizia que esse pesadelo era alguma coisa que estava mais, né, num nível mais profundo da minha mente e tinha vindo de um jeito que eu não tinha entendido, mas que não era nada demais. Então, eu aprendi isso na infância, mas quando eu comecei a estudar as cartas de tarô, eu entendi que eu poderia, de alguma forma, pescar esses símbolos com essas cartas. Nas páginas que seguem, então, né, e eu já aviso que esse material vai ser disponibilizado para vocês, para que vocês possam orientar os seus estudos, né, se quiserem. Eu trouxe aqui, então, uma ilustração com os 22 arcanos maiores do tarô de Marselha, que é o tarô que eu estudo. A relação, né, dos arcanos do tarô, principalmente do arcano 1 ao 9, ou mais, né, se nós conseguirmos ver no encontro de hoje. E vai uma. Tem uma tabelinha do lado para, se em casa vocês quiserem completar, estudar um pouquinho, alguma coisa vocês poderem praticar. E, né, algumas sugestões de práticas saudáveis para utilizarmos o baralho de tarô. Próximo. Tenho aqui, então, a- as 22 cartas dos arcanos maiores do tarô de Marselha. O tarô de Marselha, da forma como eu aprendi, ele é dividido em alguns grupos de cartas. Por quê? Eu entendo o tarô de Marselha como um livro, e hoje nós olhamos as cartas separadas e às vezes é difícil pensar, é um livro, mas quando nós paramos, né, para nos dar conta que os escritos antigos, eles não eram encadernados, e se nós vamos ver, por exemplo, os papiros, né, lá no Egito, a forma como eram organizados, os Upanishads na Índia, que são escritos que têm uns 5.000 anos, mais ou menos, eles eram folha por folha, né? Então, a gente pode pensar no tarô como um livro não encadernado. Esse livro tem uma carta não numerada, que recebe no tarô de Marselha o nome de Olou. O tarô de Marselha, ele é um tarô feito na época medieval, então os símbolos deles são ilustrados de uma forma medieval, os nomes ainda têm a ver, né, inclusive com questões católicas, mas não é a única forma de pensarmos o tarô, existem outras. Esse louco, então, ele é um arcano que não é numerado porque se entende que essa carta somos nós, caminhando no nosso destino. Né? O louco pode ser visto tanto aquele que vai buscar um conhecimento, porque está desprovido, né, de alguma forma de razão, alguma coisa assim, como também vai poder ser o iniciado, aquele, né, que conseguiu passar pelos 21 degraus do tarô e, né, transcender de alguma forma esse plano da matéria. O tarô é dividido em três grupos. Primeiro grupo do 1 ao 9, e esse grupo do 1 ao 9, que termina ali naquela carta, né, que é o eremita, ele é chamado de caminho da razão. E esse caminho da razão, essas primeiras 9 cartas do tarô, elas falam muito da vida cotidiana de algumas pessoas que buscam alguma realização, mas elas ainda não chegam a entrar num aspecto muito emocional, elas são coisas mais práticas, mais físicas, mais concretas, essa é a palavra que eu quero. Da carta número 10 até a carta número 18 é chamado de caminho da emoção.
Então, esse caminho da emoção já é uma trajetória nas cartas do tarô, já é um itinerário em tarô útil para quem busca se harmonizar com as suas emoções ou desenvolver o seu campo emocional. E então, aqui nós vamos ter cartas, né, como a Roda da Fortuna, a Temperança, a Lua, que são cartas que elas trazem mistérios, elas trazem situações que vão para além do que nós podemos definir na nossa vida. Então, elas já trazem um aspecto um pouco mais profundo do tarô. A outra coisa, o tarô, ele é um baralho de 78 cartas, dividido em 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. É comum nós vermos o nome das cartas como arcano, e normalmente a gente chama de arcano, né? E a palavra arcano, ela pode ser, alguns significados dela são segredos, chaves de acesso, mistérios. Por quê? Porque ele é um símbolo que vai ser de compreensão no mundo todo. Por exemplo, eu posso pegar ali a carta número 10, que é essa roda da fortuna, e de alguma forma ela vai buscar no inconsciente símbolos que representam o destino, os altos e baixos da vida, né? A roda, aquela questão de cada hora estarmos em um lugar. E então, né, como esses símbolos eles são meio compreensíveis, mesmo que a pessoa não conheça, ele é chamado de arquétipo. É diferente, por exemplo, de um símbolo que vira símbolo porque foi assimilado por uma determinada situação, por exemplo, uma marca, né? Então, uh, a, futuramente, por exemplo, né, eu acredito que, ou antigamente, o símbolo da Nike não poderia ser interpretado por outras pessoas. Então, ele é um símbolo que foi validado, ele foi institucionalizado, mas ele não é um arquétipo. O arquétipo, ele precisa que quando a pessoa escute a palavra papa, sumo sacerdote, ela vai trabalhar com sinônimos e vai passar pelas questões culturais. Mas todas as culturas tendem a ter alguém que atua como sacerdote. Então, né, são palavras ou são significados que são compreensíveis ao inconsciente. Terceiro caminho, então, eu vou ter o caminho da consciência. São as três últimas cartas do tarô. Ali eu tenho o sol, tenho o julgamento e tenho o mundo. Esse caminho da consciência, ele vai trazer como se fosse assim a pós-graduação no tarô, né? A proficiência. A pessoa consegue dominar o seu mundo, a pessoa consegue fazer a gestão do seu mundo, escolher o seu mundo. Comentários até aqui, dúvidas? Não? Seguimos então. Próximo. Começamos então aqui, né, com a nossa relação entre mitologia e tarô. E por que que eu chamo essa oficina de tarô e consciência, né? Ou tarô e espiritualidade, ou da forma como nós entendermos, né, a nossa consciência. Porque o tarô pode ser associado a diferentes tipos de conhecimento. Ninguém precisa estudar o tarô por uma forma igual, mas existem alguns conhecimentos que foram organizados de uma forma que facilitam o nosso estudo. Por exemplo,
o conhecimento da astrologia. Ele é um conhecimento relacionado ao tarô. Aqui, pelo menos, né, é uma das formas mais comuns de nós vermos o ensino do tarô, ele ligado à astrologia. Mas o tarô pode ser, né? Quando eu falo assim, tá, pega os 22 arcanos, os 22 arcanos, que são os arcanos maiores ou os segredos maiores, porque eles falam da consciência, os arcanos menores falam de questões do cotidiano. Esses arcanos maiores, então, eles podem ser relacionados com as mitologias. Isso precisa, quando a pessoa vai fazer essa relação, ela precisa estudar, precisa organizar. Aqui, né, eu faço a relação com a mitologia greco-latina. E eu peço do fundo do coração de vocês a tolerância de vocês, porque quando eu estou, às vezes, na função de dar aula, eu tenho, às vezes, o péssimo hábito de trocar o nome grego pelo nome latino, porque eu tenho muito firmado na minha cabeça o nome da astrologia. Então, por exemplo, eu ponho os nomes gregos aqui, né? Por exemplo, a carta do mago está relacionada ao mito do Hermes. Mas, né, e vou buscando isso, mas às vezes falando rápido, eu digo que é Mercúrio, né, e às vezes, então, se acontecer isso, a gente retoma, tá? Mas o panteão grego, ele tem uma riqueza de explicar a criação dos sentimentos, a estruturação dos sentimentos, né, que é muito rico. E também ele tem um monte de historinhas que facilitam esse desenvolvimento para o nosso estudo. Eu começo aqui, então, né, mostrando o livro mais comum de estudar mitologia e tarô, que é o tarô mitológico. A referência consta lá no final, tá? Para quem quiser buscar a fonte. Esse meu livro aqui, ele é velhinho. Esse meu aqui, ele é de... Ai, meu Deus! 1988, gente. Eu tinha 8 aninhos. Não, eu comprei depois, né? Mas o livro, quando o livro já estava circulando, eu tinha 8 aninhos. E hoje ele não é mais essa capa aqui, tá? Ele é uma capa preta, ele é outra história, mas o que vem dentro do livro é a mesma coisa. Isso aqui, então, é uma das coisas que eu uso para estudar. E, né, os referenciais que tem nesse material foram tirados desse livro. Outra coisa que eu uso, e daí também, assim, é a cópia da cópia da cópia, né? Mas foi herança de uma professora, que é um dicionário de mitologia grega mesmo. Né? E eu acredito que estudar com dicionário de mitologia facilita, porque eu acho muito difícil começar um estudo por busca de Google, por exemplo, né? Ou por busca de AI. Por quê? Porque, para mim, né, na minha leitura de professora, né, chata, mas eu entendo que para buscar no Google, para fazer alguma coisa, um prompt pra um GPT-chat, por exemplo, a pessoa tem que ter uma base, tem que ter um lastro para conseguir se dar conta se tiver alguma coisa ali que estiver muito errada. Então, eu gosto de recomendar livros para estudo de base que eu tenho certeza, né, que ali está certo. Mas, né, é a forma como também eu entendo. Mas por que que eu estou falando isso? Porque
podem haver outras relações. Você pode abrir um outro livro e ter outras relações dos arcanos com os mitos gregos mesmo, não tem problema, né? Às vezes eu mesmo faço algumas relações diferentes fora do de hoje, assim, né? Porque pelo tempo eu fico numa só, numa referência só. Então, mas a gente pode fazer, por exemplo, associação com a mitologia nórdica, com a mitologia iorubá, com a mitologia brasileira, com muitas mitologias, podem, com a mitologia indiana. E, né, a gente vai ter aqui, basicamente, esses tarôs, porque tem uma diversidade grande de tarô, né? Vai numa livraria, uma estante só de tarô. Isso, então, muitas vezes vai ter a ver com essas relações. Por exemplo, tem um livro, esse livro aqui é um livro também de estudo. Não estou dizendo que ele seja bom ou ruim, só estou mostrando uma ilustração, mas ele é chamado de Tarô dos Deuses Hindus. Então, né, a criadora do baralho, ela faz o cruzamento entre mitologia afro-brasileira, entre deuses hindus e entre outras linguagens. E, né, isso ajuda, então, também numa outra forma de leitura. Voltamos, então, né, para o nosso estudo, então, ou por que que o tarô pode ser associado à mitologia para trabalhar os nossos arquétipos do inconsciente. Porque quando nós acessamos o mito, se o mito nos toca, é porque tem alguma coisa nossa ali, tem um pedacinho nosso ali. E esse pedacinho nosso é um mistério, porque nós carregamos, e eu estou falando de biologia mesmo, né? Nós carregamos uma herança genética dos nossos ancestrais, que quando vê, pode acontecer, cada um com suas crenças e coisas assim, mas de ter alguma memória genética que quando vê faz a gente sentir alguma coisa que não viveu nessa vida. Então, né, essa é uma possibilidade, porque às vezes nós temos coisas que nós não entendemos. E quando nós acessamos, por exemplo, então, o arcano do louco, que é esse peregrino, deixa eu pegar ele aqui para falar dele, para não ficar falando dele sem ele aqui, né? Mas eu tenho aqui o arcano do louco, que vai falar desse homem que caminha para frente, tem um cachorrinho aqui que está mordendo, né, a perna dele, lembrando ele dos instintos que ficaram para o passado, ele se apoia num bastão, que diz, né, que ele ainda precisa de alguma coisa referente à ancestralidade, ele tem também, né, uma trouxinha aqui que diz que ele tem um conhecimento que ele já adquiriu, e o chapéu do bufão. No tarô de Marsella, quando a cabeça toca a borda, é que o ser tem uma conexão com o divino. E o louco tem. Com a inocência de uma criança, ele vai caminhando, vai indo, né? Mas também tem a questão da liberdade, do fazer coisas que não são associadas, ao corriqueiro. A gente pega, então, por exemplo, nessa carta do louco, o mito mais comum é o mito de Dionísio. Dionísio, então, né, ele é o deus do teatro, ele é o deus da vinha. Então, diz, né, que dos cultos a Dionísio, dos ditirambos, pelo menos é o que está na poética do Aristóteles, né, que dos cultos a Dionísio surge a estruturação do teatro né, que foi desenvolvida até hoje. Por quê? Porque Dionísio é a emoção, é aquela coisa assim. Eu fico, eu fico pensando que agora a gente está nessa época assim que cada vez as coisas estão pior. Aqui onde eu moro, as coisas não têm o mesmo gosto. Antigamente, no século passado, o chocolate tinha um gosto, hoje o chocolate é por açúcar. Sem contar que aqui, quando veio o chocolate, tinha 200 gramas e já era caro. Agora ele continua caro, mas tem 80 gramas. Esse do que é puro açúcar.
né? Então, é essa questão, assim, que eu estou pensando isso, pensando o quê? Aqui no sul tem plantam muita uva, né? E tem muito vinho que é produzido aqui. Mas os vinhos, no geral, são tudo envenenados de agrotóxico. Então, hoje eu digo assim que às vezes a pessoa toma um vinho e ela tem uma sensação que não é do álcool, é do agrotóxico. E ela está mais intoxicada do que ela pensa, né? E a parte, mas o que que eu falo? O que que era o vinho de uva daquela época lá? Que o pessoal ficava bebendo aquelas uvas, aquelas festas, aquelas coisas assim, o que que deviam ser, né, esses cultos a Dionísio? Então vai ser extravasar a razão, durante esse momento tudo é permitido. E então, Dionísio, que é esse deus das emoções, que é um deus que está também relacionado à intuição, de alguma forma também, né, à previsão, à sabedoria da natureza, à sexualidade, à infância, à brincadeira. Esse símbolo, então, vai ser comparado ao louco. E daí nós podemos pensar assim: se a pessoa faz uma pergunta, como que eu vou interpretar esse louco? Né? E desde já eu já digo que qualquer um de nós pode ler tarô, não precisa ter habilidades psíquicas muito desenvolvidas, mas eu também acredito que quem não tem talvez precise estudar um pouco mais, né? Porque eu acho que quem tem já uma boa intuição pode se sentir mais à vontade. E até da questão da segurança mesmo. Porque, tipo, como eu trabalho em intuição desde cedo, assim, eu passei por educação, quando eu era kardecista, né? Eu comecei a fazer educação mediúnica lá em 1995. Passei até 2007 passando em treinamento, trabalhando em centro espírita, coisa assim, e fiz a transição para seguir o caminho religioso de Bhakti Yoga, que é a minha escola religiosa de hoje, né? Mas, então eu sei, o meu coração me diz algumas coisas. Às vezes eu nem tiro uma carta, a minha experiência de vida já me dá uma ideia do que aquela pessoa está passando. Então, para mim é mais fácil ter segurança do que quando a pessoa está aprendendo a ler tarô, daí sai uma carta, daí aquela carta tem um monte de interpretação, e até a pessoa ter segurança de conseguir interpretar aquela carta pode demorar um pouco mais, né? E eu falo isso porque o tarô é um oráculo que a gente pode ler para nós mesmos, ele pode funcionar como um conselheiro. Então, vamos supor assim, né, que eu tivesse feito uma pergunta, porque pelo menos, né, pelo menos de como eu aprendi, e eu falo assim, eu faço como eu aprendi, existem outras formas, tá? A minha não é a melhor, mas é a que eu sei, é pela qual eu respondo. Se a gente está numa eu aprendi que tarô é com pergunta, pergunta, resposta. Porque se nós não sabemos a pergunta, fica difícil saber a resposta. Então, né, vamos pensar, por exemplo, pensando numa. Vamos supor que a pergunta é a pergunta mais básica, de quem vem ler comigo, né? Mas assim, 89% das perguntas é a mesma. Tu pode ver se ele gosta de mim? Essa é a pergunta que mais aparece para mim. E sai uma carta do louco. Que será? Para uma pergunta como essa, o que que passa na cabeça de vocês assim, se alguém faz essa pergunta e sai a carta do louco?
Não sei, não consigo associar. Hum? Não consigo associar a referência do louco. Mas só que eu tenho é que extremos a uma coisa ou outra. É assim, na minha perspectiva, eu costumo dizer, esquece, ele não está para aí virado, não? A carta do louco passa para vocês uma ideia de segurança ou de insegurança? O que é que acham? Talvez insegurança. É numa primeira sessão é insegurança, sim. Exato, né? Então, assim, tá, a gente não precisa tirar uma carta só, pode tirar mais carta para ter certeza, né? Mas, tipo assim, a pessoa tá ali, tá embaralhando, a pessoa já fez a pergunta, cai uma carta do baralho, cai um louco, eu já vejo que não, que cada um tá com uma expectativa, Aham. sabe? Pode ser que exista até algum interesse de alguma coisinha, assim, mas seria no máximo um fogo de palha, na minha leitura, né? Por quê? Porque o louco tem essa questão da itinerância, de ser como uma criança, de ser instinto. Então, né, não seria uma resposta, eu não incentivaria esse relacionamento como taróloga, né? Para mim, eu já fico pensando eu já vou até me ajeitando na cadeira, que eu sei que as próximas cartas, ó, bem na hora que eu falei, né? Acertei, mas. Então, assim, a gente tem essa questão de que, como essa carta não transmite segurança, a pessoa me faz uma pergunta, só essa carta, eu já fico me ajeitando na cadeira, porque eu sei que a consulta pode, se for nesse tom aí, vai ser uma consulta trabalhosa, né? Porque também as consulentes não gostam de ter a resposta que não é a que elas querem, né? Então, é assim, né? Os humanos são diversos. Eu trouxe, então, dentro dessa associação, algumas cartas, né, que vão fazer essa relação, então, porque o louco eu organizei no arcano, no mito e na palavra-chave. E também deixei o tabuleiro ali para vocês, no decorrer, irem alimentando, né, esse quadro com outras palavras-chave que façam sentido para vocês. Para Dionísio, então, ou para o louco, eu ponho o caminhar. Para o arcano 2, que é o mago, ele é muito associado com o mito do Hermes. Tanto, né, do Hermes mensageiro dos deuses, que, né, tem ali as suas asinhas nos pés, e ele era muito rápido, né, muito intrépido, ia de um planeta para o outro, né, daí Hermes tinha isso, né, ai, Sol, tu sabe tu nem sabe o que que a Afrodite está fazendo, né, daí ele ia lá em Vênus, falava lá, ficava sabendo das coisas da Afrodite, rapidinho lá em Júpiter contava, voltava para Marte contava, então essa é a lógica, né, do Hermes. Muita rapidez, muita agilidade. Que símbolo é esse? É o símbolo tanto do mágico quanto do mago. Então, aqui na minha cidade é comum que no centro da cidade, agora até que não tem mais nem tanto, já teve mais, mas ficavam uns homens assim fazendo uns joguinhos de azar, assim, tipo ficar com três caixinhas e ficar girando aquilo ali, e a pessoa tem que dizer em qual que tá a bolinha embaixo, se a pessoa acertar, ela ganha, se ela não acertar, ela paga, né? E nunca ninguém vai ganhar do mago, porque daquele ali, né? Porque ele só deixa a pessoa ganhar duas vezes. Depois que a pessoa toma o gosto, ele vai ganhando, porque ele sabe, né? A hora que a bolinha vai sair ou não vai sair. Controla isso. Isso vai ser o controle, então, do mago, né? Tem um homem aqui, né, com uma roupa toda dual, um sapato é azul, outro sapato é vermelho,
Daí aqui é azul, aqui é vermelho. Daí aqui é azul, aqui é vermelho, azul, vermelho. Ele vai toda razão e emoção, né, em equilíbrio para poder enganar os outros ou para poder fazer uma alquimia, mas e além disso aqui ele tem uma mesa onde estão, né, os quatro elementos e ele vai administrar esses quatro elementos para realizar o destino, para realizar a vida. Bom, pode passar, por favor, Ale. E aqui então, né, no Arcano 2, nesse aqui eu já trouxe, né, eu trouxe dois símbolos, porque eu trouxe bem o que eu trabalho, mas o Arcano 2 é esse, a sacerdotisa, uma mulher com o livro da vida e com uma representação religiosa. Esse arquétipo também vai ser relacionado à feiticeira, curandeira, a avó, a anciã. Então, é aquela mulher que sabe o segredo da vida, aquela mulher que sabe o segredo das ervas, que sabe que é a parteira. Tudo isso é essa sacerdotisa. E na mitologia, o mais comum é ela ser relacionada com Perséfone. Eu amo, né, o mito da Perséfone. O mito dela tem a ver com as estações, né? Reza a lenda que estava a mãe dela e ela a semear os grãos, né? E a mãe dela é a Deméter, a grande mãe do panteão grego, e até que a filha dela, que ficava lá, né, plantando as ervas, era a Coré. A Coré era uma menina, Cora, Coré, né, é uma menina. E essa menina, em algum momento, ela é raptada, né, pelo deus do inferno, que é o Hades. E ele leva essa menina, né, para o Hades, e no Hades ele dá uma vida para ela de rainha. Então, no Hades, coroada, rainha do inferno, sempre lembrando que o inferno grego não é o inferno católico, não existia o conceito de Deus e diabo, essas coisas assim, naquela época, tá? Inferno é para onde vão todos os mortos, independente de se era bom ou ruim ou o que fosse. Então lá, né, Hades torna Cora faz de Cora a sua mulher e dá um reinado no Hades para ela. E a mãe a Deméter fica desesperada que a filha dela não está lá. Desesperada. A Deméter, então, sai batendo de porta em porta, pedindo para os deuses resolverem essa situação, e essa situação vai ser resolvida de forma que, para que a Deméter volte a promover a fertilidade dos grãos, vamos dizer assim, porque quando a Coré é Perséfone, fica tudo estéril na terra, porque a Deméter corta a questão da colheita, né, da germinação. Então, o acordo que vai ser feito, depois né, de muito trânsito, vai ser que a partir de então, né, Coré vai ficar 6 meses com a mãe dela, e com a mãe dela ela é Coré, e 6 meses no Hades, como Perséfone, né, a rainha do inferno. Temos aí, então, essa questão de uma dualidade também, né, entre a pureza e a sabedoria, entre o mundo do sol e o mundo da noite, entre o mundo da razão e da emoção, e principalmente, né, um trânsito pelo inconsciente, uma mulher que domina a razão inconsciente.
Esse é um dos mitos, então, dessa carta. Outro mito dessa carta que eu gosto, que eu associo bastante, é com o mito de Artemis, que vai ser, né, a deusa da lua, né, a deusa caçadora, e que ela vai estar relacionada também ao mito das Amazonas, né, das mulheres que vivem da caça, que vivem da guerra e que estabelecem, então, um sistema lunar de preservação do corpo em harmonia com a natureza. Passo, então, de palavra-chave, então, para sacerdotisa, a gente pode falar também em segredo, em cura, em oráculo, em previsão, em palavras que tenham a ver com esse símbolo, porque ela é o símbolo da curandeira. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer: a papisa, sacerdotisa e tal, ela é comparada à mulher grávida quando não aparece o bebê ainda. 2 meses, 3 meses, ninguém nem sabe que ela está grávida se ela não contar. Então, essa é a mulher, né, que pode se esconder, enquanto a próxima carta, que é a carta número 3, que é a Imperatriz, ela é a mulher grávida barriguda já, que todo mundo vê que está grávida. E a Imperatriz também, ela não é aquela representante escondida, ela não é aquela curandeira lá no fundo, sei lá da onde, aquela baba Yaga, aquela sei lá quem. A imperatriz, ela é a poderosa. Ela é aquela mulher que manda e que todo mundo sabe que ela é ela, como ela é a mãe. A imperatriz é tanto a mãe com o bebê na barriga grande já, né, com a barriga gestante, como com o bebê no colo, como com o filho adulto que for. Ela é a mãe, ela é a gestora, e quando essa carta aparece, é muito bom, né? É muito bom, e ela vai ser, então, essa Deméter. No mesmo mito, duas cartas, então, né, podem ser organizadas. Bom, de parzinho da imperatriz, então, temos o imperador. E o imperador, né, ele vai ser representação do pai, do chefe, daquele que manda, né? Ele deve estar representado com Zeus e ele vai representar o domínio, então, da vida. E a carta número 5 é a carta do hierofante, ou sumo sacerdote, ou papa. Eu gosto de dizer hierofante. Esse aqui ele é a representação do conselheiro, do professor, do sacerdote. E o mito dele é relacionado com o centauro Quiron, aquele arquétipo do curador ferido, porque o centauro Quiron, ele, né, desenvolveu muita sabedoria e era ele que passava a instrução, né? Dentro dessa mitologia, vai ser ele que ele é o professor, assim, ele é o que passa a instrução de guerra, de ética, de coisas assim, né, para os jovens dentro dessa sociedade aqui. Também representa os amigos. Quando essa carta sai, normalmente ela, ela aparece quando a pessoa está precisando buscar um conselho de alguém mais velho, buscando um conselho de alguém mais sábio. Quando essa carta sai, a pessoa não consegue ver sua situação sozinha. E outras das nossas cartinhas, que é uma das mais famosas, porque tem as cartas que são famosas das novelas, né? Então, da novela é sempre
a roda da fortuna, o enamorado, e tem mais o sol, a morte, as que aparecem nos filmes, nas novelas, né? E o enamorado é dos mais famosos, né? E o enamorado, ele fala de escolha. Ele também pode representar amor, mas não é tão comum quanto representar a necessidade de tomar uma decisão. Diz Cláudia. Oi? Acho que a Cláudia disse alguma coisa. Cláudia Val. Desculpa, hoje está muito má rede aqui para estes lados. Mas está tudo bem? Sigo. Ah, pronto, deve estar. Podes prosseguir. O mito, então, do namorado é o mito do Paris Alexandre, né? Que vai ser o mito aquele do pomo da discórdia. E tinha, então, algum dia, algum casamento lá, né? E é lançado. Então, teve uma deusa que não foi convidada à discórdia, ela pega e lança uma fruta no meio da. Ai, tomara que melhore a tua rede, Cláudia. A minha estava bem ruim aqui também quando começou, mas depois ela dei sorte. Então, a deusa da discórdia lança no meio no meio da festa uma fruta e ela diz assim: para a deusa mais linda, para a mais bela deusa. E daí, então, naquela festa ali, estava a Afrodite, a do amor, Atena, a da justiça, e Hera, a do poder. E aí, junta aquilo ali, as três ficam brigando, as três queriam ser a mais linda e tal, começa, e ninguém naquela festa ali vai se meter na briga ali daquelas grandonas, né? Então, como ninguém no Olimpo ia se meter na briga daquelas grandonas, disseram assim: então vamos arrumar um humano para resolver isso aí, né? Porque é assim que eles resolvem normalmente, ferrando com os humanos, né? Então, eles vão pegar e buscar um pastor, né, de ovelha, um pastor que ele era considerado assim um jovem, puro, né, um menino, e levam esse menino lá então para a festa. E daí as três dizem, cada uma oferece uma coisa para ele. Hera oferece todo o poder do mundo. Atena, toda a justiça do mundo. E não, toda a sabedoria do mundo. E Afrodite, o amor da mulher mais bela. Qual que ele escolhe? Menino, né? Vai escolher o amor da mulher mais bela, né? O menino vai querer sabedoria, né? Essas coisas assim. Quem vai ser a mulher mais bela? Helena de Troia. Então, né, nós vamos ter aí o episódio que, em virtude disso, né, nós vamos ter a situação lá dos problemas que vão dar, porque Paris e Helena acabam, né, se encantando e tal, e isso vai dar os problemas com o Menelau, que era, né, o marido era para ser, né, o marido da Helena, e daí dá aquela função toda, né, que vai ser isso. Mas o que que eu falo? A decisão de Paris desencadeou isso. Se é que ele tinha poder sobre, mas a decisão dele desencadeia isso. Se ele tivesse escolhido o poder, haveria um outro desencadeamento. Ninguém saberia que Helena é a mulher mais bela da Terra se Paris não tivesse escolhido a Afrodite, né? Então, essa questão assim da responsabilidade da nossa decisão tem a ver com o Arcano 6,
Não adianta a gente plantar pera e querer colher maçã. Não é, não vai dar. Então, né, a questão que se desenvolve vai assim. Chegamos, então, Isso no arcano 7, porque Paris escolheu, recebeu o presente, desfrutou do presente, então agora ele é o quê? Vitorioso. Ele quis, né? Ele quis o que ele recebeu o que ele queria, né? Assim como o herói, porque o herói do tarô, ele não aparece em todas as cartas. A carta 6 é a primeira carta que aparece o herói do tarô. Ó, tá ele aqui. Posso considerar que o louco é o herói, mas nas outras ele não tá. Então é como se no arcano 6 fosse o primeiro momento que o homem tem um livre-arbítrio, tem um poder de decisão. Porque com os deuses a gente não pode, né? Então, arcano 7, né, o carro, normalmente relacionado com o mito do carro de Apolo. Então, né, o que que ele fala? Lembra que o mago era todo dual? Onde era azul, depois virava vermelho, que é a mesma coisa, ó. Um cavalo azul, um cavalo vermelho. E olha aqui essa carruagem que ele não tem cordinha com os carros. Não tem. Como é que é? Da quadriga ali, né? Não tem. Ele precisa fazer a gestão da razão, da emoção com a cabeça. Então, quando ele tem o domínio da razão e da emoção, ele passa a ser senhor de si. Ele passa a ser o herói dessa jornada. E tem uma coisa que eu gosto muito de dizer, porque não, na maioria dos cursos que eu vejo, assim, o que eu faço, né, as pessoas não dizem, é que ele tem duas máscaras aqui no ombro. E essas máscaras, elas são as máscaras que ele pode deixar de lado, porque ele não precisa mais estar sendo tão mascarado para transitar na sociedade. Então, né, pode ser uma coisa assim, quando eu estou num emprego que eu não gosto, eu preciso ser completamente mascarada, né? Mas se eu assumo um emprego que eu gosto, eu posso ser um pouco mais próxima de mim. Quanto mais longe a gente está da escolha certa, mais a gente precisa fazer a poke face, né? Porque não tem como, no mundo de hoje, ou no mundo que vivemos, nos mostrarmos como somos, porque nunca, nunca, nunca não tem mitologia. Vocês já viram, não tem nenhuma mitologia que defenda a humanidade? Tudo é bichada. Te ocorre alguma, Alexandra? Não me ocorre, pelo menos agora. Tudo é bichada. Normalmente Tu são vai os homens pegar. que fazem porcaria, não é? Hã? Normalmente são os homens que fazem a porcaria toda, não é? Exatamente. Então, assim, ainda não vi lugar nenhum dizendo que a gente é muito elevado. E a outra coisa que eu digo é o seguinte: tem determinados tipos de sujeira, de estrago que ficam em determinados lugares urbanos, que quando eu olho, eu não sei se é rato ou humano que tinha aí. Que é meio parecido o jeito da bagunça, do que deixa. Porque o humano precisa de muita educação
para ser menos barulhento, para fazer menos sujeira, para estragar menos as coisas, para machucar menos os outros e para ser menos violento. Então, né? Então eu falo isso porque também essa educação, ela tende a ser uma herança de onde nós viemos, né? E felizes as pessoas que puderam ter família, né? Porque muitas não têm, né? Ou vão ter outros tipos de famílias construídas. Mas a vitória é essa. Ele com o cetro do poder numa mão, que é o mesmo que tem o imperador e a imperatriz, não precisa mais vestir essas máscaras e domina, né, os seus instintos. Normalmente aqui no meio vem duas letras, e normalmente essas letras que vêm no meio, elas têm a ver com a edição. Muda essas letrinhas aqui no meio, como em algumas cartas dos menores, a gente tem a mesma, eles põem uma marca aí, sabe, no meio da carta. Bom, a gente, desse mito do carro do sol, então, né, ele vai falar do momento, né, no qual Apolo ele vai desfilar com a representação do seu poder, né, a expansão do seu brilho, e as outras pessoas conseguem ver que ele conseguem ter uma dimensão visual do seu poder, né, e consegue, mas ele também é glorificado, né, essa coisa do desfile, do reconhecimento como alguém que venceu. Então, essa carta aqui, quando sai, ela é maravilhosa. Diferente do louco, se pergunta, ele gosta de mim. Se sai essa carta aqui, eu já fico bem confiante que tem tudo para que seja assim. Também não sai dizendo sim direto, né? Porque eu penso que se eu disser que o cara não gosta, não vai dar problema nenhum. Ela vai ficar na dela, ela não vai correr atrás do cara, não vai dar nada de errado. Mas se eu disser errado, que é sim e é não, eu acho que dá mais problema, dá mais prejuízo. E que pode até fazer assim a mulher chegar muito confiante, a consulente chegar muito confiante para a situação, né? Então eu posso fazer um estrago maior. Então, dependendo nesses casos, assim, eu já vejo, né, alguma coisa a mais para poder ter mais respaldo para a leitura. Esse arcano da justiça, ele normalmente vai ser relacionado com, né, a deusa Atena. E ele vai falar do quanto a escolha do enamorado lá no arcano 6 vai pesar, vai refletir na vida da pessoa agora. Então, por exemplo, o enamorado ele tomou uma decisão. E quando ele toma a decisão, ele passa a não ser mais impune pelas suas ações. Porque no momento em que ele toma uma decisão, ele entra no campo do livre-arbítrio. Seria um dos nomes, né, que eu daria para essa carta. É dito, pelo menos, né, de onde eu venho, que quando nós fazemos uma coisa errada e não sabemos, isso não é tão prejudicial como quando a gente sabe que está fazendo errado e faz sabendo que está errado. Então, né, nesse caso aqui, então, o enamorado, ele fez a escolha dele, ele desfrutou lá, né, da vitória no 7, mas aqui agora chegou a conta para ele fazer os próprios ajustes. Então, né, é aquela coisa assim. Tem um sabão em pó aqui que tem um logo que diz que não há aprendizado sem manchas. Mas né, de alguma forma, algo vem
para cada ação tem uma reação. E a representação, então, né, da deusa Atena como representante da justiça, ela vai trazer a questão dos ajustamentos que a gente passa nessa vida. E o que eu acho legal também falar é que esses ajustamentos, cada um tem o seu. Às vezes, é dito assim, é como se fosse assim uma coisa que dá certo para tudo. Ai, vai lá e faz caridade, que para todo mundo é bom fazer caridade. Isso é uma coisa que se fala, assim, né? É uma ideia que se tem, pelo menos aqui. Eu, como astróloga, eu vejo, quando eu leio o mapa, e eu não li pouco mapa nessa vida até. E o que que eu vejo nos mapas que eu vejo? Que não são todas as pessoas que têm missão de caridade. Não é assim. Tem pessoas que têm missão de educação, tem pessoas que têm missão de sacerdócio, tem pessoas que têm missão de estudo, tem pessoas que têm missão de maternidade. Cada pessoa tem a sua missão. Então, né, essa carta da justiça também ela vai estar trazendo essa questão assim, que também aqui é comum que se chame de karma, erradamente, mas essa palavra do karma, ela pegou uma configuração assim pelo kardecismo, que é como se karma fosse uma coisa errada que a pessoa fez, a pessoa tem que pagar, né? Mas a palavra karma é uma palavra que vem do sânscrito, ela significa reação. Essa reação é o arcano 8, porque são os ajustamentos que vão acontecer. E também tem uma coisa, que é dito que às vezes, quando a pessoa não tem consciência para poder resgatar uma determinada ação, ela não paga ainda. E daí vai entrar na questão, né, para quem acredita em reencarnação, eu acho que talvez seja mais fácil trabalhar com essa lógica. Porque a gente pensa, talvez a pessoa possa pagar numa outra vida, resgatar numa outra vida, coisa assim, né? Por quê? Como eu falo, eu sou gaúcha, né? Aqui no sul o negócio é. Então, aqui no sul é mais. Como assim? Tem que pagar. A gente quer que a pessoa ruim pague, no geral da cultura daqui. Né? E daí, às vezes, fica assim, ah, mas aquela pessoa fez ruindade a vida inteira e não acontece nada com ela. E aquela pessoa é toda boazinha e só acontece ruim na vida dela. Uma das possibilidades seria que, por algum motivo de misericórdia divina, aquela pessoa ela é tão ruim que ela não serve nem para pagar. Né? Falando bem grosseiramente, né? Ou falando assim de uma forma mais maquiada, né? Naquele momento, aquela pessoa não tem como pagar, então não vai ser cobrado dela. Então, aquilo vai ser cobrado quando ela tiver consciência, né, para poder trabalhar aqueles arquétipos dentro dela. Então, por isso que às vezes a pessoa continua na maldade, e daí, às vezes, daí quando me falam assim, né? A minha mãe que me fala, aquela pessoa não paga, né? Eu falo assim, às vezes é o universo dando corda para a pessoa se enforcar, né? Então, mas porque cada um sabe o que está passando. E essa espada e essa balança, ou ela acontece de uma forma interna, ou ela acontece como um ajuste interno, mas, né, a partir daí vai dar a transformação desse ser. E, né, nossa última carta do caminho seco, que é a carta do eremita. A carta do eremita, então, ela está relacionada a Cronos, o deus do tempo, e, né, Cronos tem muito da questão, assim, também da solidão, né, porque ele devorava todos os filhos para não perder o poder, e também daquilo que é necessário que seja feito para a manutenção ali, né, daquela estrutura. Esse Import- arcano 9, então, ele traz a representação de um homem que olha para o passado. Ele tem uma lâmpada, uma lanterna, uma luminária que ele olha
né? Então, ele consegue ver a luz, ele tem aqui uma bengala que ele se apoia, e ele tem um chapéuzinho, uma roupa bem azul, e a cabeça dele toca o topo da carta. Na justiça não toca, carro não toca, né? Então, quando o eremita toca o topo da carta, o que que é dito? Ele tem uma conexão com Deus, com o divino. Tanto que o karma mais comum das pessoas que têm o 9 é ter karma de sacerdote. É bem difícil quem tem o 9 que vem livre disso, né? Então, daí, por exemplo, eu tô com 45, eu recebi Diksha de sacerdote na minha escola em 2007, né? Então, eu sou sacerdote, né, dentro da minha escola, que é a Escola Gaudiya Vaishnava. Então, né, durante muitos anos, teve aqui em Porto Alegre uma sede de uma escola indiana, que é o Sri Chaitanya Sarasvati Mat, e eu tomei, então, a iniciação, né, tomei a primeira iniciação, que é a iniciação para cantar Japamala, né, porque para cantar Hare Krishna na Japamala, e então, para quem não, aqui no Brasil a gente chama de Hare Krishna, né, normalmente a pessoa não sabe que é não é pelo nome Vaishnava que vai chamar de Hare Krishna. Mas dizer Hare Krishna é que nem se eu chamasse os católicos assim de as Ave Maria, né? Porque não, o nome da religião católica é católico, o nome de quem canta Hare Krishna é Vaishnava na maioria das escolas, né? Mas é muito Então, difícil. né, desde então eu venho desenvolvendo, né? Depois eu tomei a segunda iniciação, que é a iniciação de sacerdote, que é a iniciação para poder cuidar do altar, poder cozinhar, poder fazer oferenda, né? Saber receber mantras, poder cuidar da Sampradaya, né? Que é a comunidade espiritual, a Sangha. Então, né? Eu venho nessa lógica aí, por algum tempo. E é interessante também que normalmente quem tem o eremita não acha isso ruim. Não é uma coisa assim que a pessoa, eu vou ter que tomar a responsabilidade de sacerdote, eu não quero isso, né? E também outra coisa, assim, salvo quem tem uma visão mais rigorosa, cultural daí, é tão natural para quem vem com esse eremita, que está com ele bem ancorado, vamos dizer assim, que o caminho é esse, que a pessoa naturalmente procura um sacerdócio que sirva para si. Eu nunca cogitaria, por exemplo, ser freira. Nunca passaria pela minha cabeça. Nunca passou pela minha cabeça ser sacerdote, até que eu comecei a praticar yoga, comecei a me dedicar no caminho da yoga. Acabou acontecendo, tomei primeira iniciação, quando teve a oportunidade de receber iniciação para sacerdote, tomei e segui, né? Então, é uma coisa bem natural. Mas o eremita, né, para além disso, que eu saí assim falando que eu falaria no final, porque aqui nós estamos em três, mas ele tem algumas coisas bem pontuais, muito estudo, precisar de isolamento de tempos em tempos, talvez diário, nem que seja assim, vou me recolher 40 minutos, assim, sabe? Porque o eremita precisa cuidar dos seus pensamentos, e o eremita, ele precisa estar muito ancorado, porque ele é muito crítico, é muito analista. Então, às vezes, o eremita, quando está ruim, assim, ele fica criticando a si mesmo, fica tocando o terror em si mesmo, né? E para o sacerdócio isso é muito ruim, né? Porque eu falo por mim mesmo, né? Porque isso é ego, né? Porque é Deus quem controla o serviço. É a inteligência suprema que controla o serviço. Se eu fico achando, eu fiz isso errado, eu não sei o que, não sei o que, eu tô com o meu eremita não tão bem ancorado, porque o meu eremita, quando está bem ancorado, ele sabe até, por exemplo, que se em algum momento ele foi ríspido com alguma pessoa, por exemplo, ele sabe que é do serviço. Então, né, são essas questões assim. Normalmente quem tem eremita também não gosta muito de papo furado,
E normalmente quem tem eremita pode vir a ter assim alguns problemas de articulações, até fui falar assim, estalou aqui, não sei se vocês ouviram, mas essas coisas de articulações, né, da visão, das coisas, da visão enfraquecer. Então, por exemplo, quando eu estou meio atrapalhada demais, eu vou não enxergando. E não é problema de vista, porque eu só tenho 0,50 de astigmatismo, é quase nada. Mas vai ficando assim enuviada e eu não vejo direito. Daí você vai parar, meditar e tal, que eu tô com, né, toxina demais e é ego, né? Tem que limpar. Enfim, né? Essa carta do eremita também, ela vai ser a última carta do caminho da razão. Um eremita bem ancorado, ele tende a ter mais facilidade de acessar o caminho da emoção, de acessar o mundo do inconsciente, de também poder trabalhar como terapeuta, como educador, né, como líder religioso, como líder comunitário. Ele tem mais possibilidade de acessar esse mundo, né, do que talvez outros arcanos que não estejam tão próximos do 10. Também, né, quem tem o eremita pode acontecer de tomar assim, muitas pauladas da vida, uns reveses assim macabros. E a pessoa vai, assim, passa por muito. Ou então, assim, tem muita gente que não gosta da pessoa de graça, ou que maltrata a pessoa de graça. Volta e meia acontece essas questões assim, né? Porque a pessoa vai sendo testada para ver até onde ela aguenta, para ver se ela desiste, né, de fazer o que tem que fazer. Quando ela se apropria, ela vai lidar melhor com os reveses da vida, que é a roda da fortuna, o próximo arcano, do que, né, outras pessoas que não têm esse arcano bem ancorado. Torno a dizer, às vezes no cálculo a gente não é determinado arcano, mas quando vai fazer todo o cálculo do mapa tarológico, tem outros arcanos ali, né, que a gente não acessou. Pode passar, Lê. Das, das cartas, então, né, eu ia a minha ideia das cartas, o que eu tinha para passar das cartinhas com a mitologia, uma por uma, era isso, tá? E, né, eu fico à disposição de vocês para, de repente, num outro momento, a gente pegar, fazer talvez algum outro momento mais adiante, né, para fazermos o segundo caminho, que é o caminho da emoção, fazermos o terceiro caminho, que é da espiritualidade. E, né, antes disso, acho que tinha mais alguma coisa. Ah, isso, tá? O que eu gostaria de sugerir? Ninguém precisa ser tarólogo para usar o tarô como um instrumento de autoconhecimento. Meditar nem sempre é da forma como a gente acha que, não é só da forma que a gente acha que tem que ser. Então, né, se tu tiver baralho de tarô, se for do teu interesse, tu pode fazer um ritual para ti, sabe? Ah, vou tomar um banho, vou fazer um chá, vou embaralhar, vou tirar uma carta e vou estudar aquela carta. Uma, né? Mas essa carta, ela pode te dar uma mensagem. E essa carta, às vezes a gente é muito afobado. A gente pega, tira a carta, a gente quer ir para o significado da carta. Não precisa ter pressa. Se tu respirar um pouquinho, não fa... 3 minutos, gente, 2, tu fica olhando um pouquinho para aquela imagem, a imagem te conta o que ela precisa te contar. Porque no início essas cartas não tinham esses números, né, nem esses nomes. Então a imagem pode sim favorecer a tua meditação, né? O que também não impede que você também vá fazer uma pesquisa dessa carta num livro, na internet ou algum lugar assim. Trouxe uma instruçãozinha aqui, então, né, de como que tu pode usar uma técnica de uma carta para favorecer a tua vida. O que eu passei é como eu faço. Você pode fazer de outra forma.
Mas então, assim, tu faz uma pergunta, tu embaralha o tarô, tu corta o tarô em 3 montes, né? E monta ele de novo. Dessas aí, tu tira uma carta. Essa carta, então, vai ser a resposta da tua situação. E, né, eu deixei aqui para vocês algumas sugestões de práticas e, né, eu agradeço do fundo do coração, né, ao Alexandre Fernandes, tarólogo, pelo convite aqui de estar no Encontros com Sentido desse mês de setembro. E eu estou disponibilizando, então, esse material para vocês, tá? O meu e-mail ali embaixo. Ele é material livre para estudos, e a única coisa que eu peço é que você não compartilhe esse material, porque ele é 100% da minha autoria.